Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Espero que sim. Essa semana um pouquinho atrasado, essa semana eu tive que trocar de computador, a firma que eu trabalhava solicitou o computador, os equipamentos dela, então eu tive que devolver. Ainda estou apanhando um pouquinho aqui na configuração de novo, configurando um novo computador, configurando a câmera, configurando o som. Então, se tiver algum probleminha, me desculpe, coloque nos comentários para que eu possa na próxima aula estar melhorando um pouquinho o que fazer, como fazer. Sabe que eu preciso da tua ajuda, sem a tua ajuda eu não consigo fazer aula nenhuma. Então, não deixe de comentar para mim como está o som, como está a imagem, eu preciso mudar alguma coisinha, eu quero melhorar um pouquinho o cenário aqui e com a tua orientação, com a tua ajuda eu vou conseguindo. Espero que você esteja gostando das aulas, espero que esteja todas as aulas sendo bem dinâmica para que você possa aprender um pouquinho mais, para que Deus possa falar com você. Eu quero mandar um abraço para todos que têm comentado, para todos que têm sempre me ajudado aí, ó, compartilhando, comentando. Obrigado, tá bom? Obrigado, Leonardo, obrigado a todos aí, sem exceção, que tem compartilhado, comentado, ajudado, e essas aulas da Betel Adulto estão excelentes, maravilhosas, queridos. Então, me ajuda que senão devagarinho eu vou perdendo o ânimo e eu não quero perder. Está meio difícil, o tempo está difícil, voltei a trabalhar no escritório, com os eventos da igreja, a distância agora da igreja que eu estou congregando ainda lá em Baté, em outras cidades, mas com você nós vamos para frente aí, me ajudando, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esta aula maravilhosa. Fale aos nossos corações, nos ensina, Senhor, o que o Senhor tem reservado para esta noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai falar conosco, como tem falado em todas as outras aulas. Abre, Senhor, a nossa visão, abre o nosso coração espiritual, para que nós possamos colocar em prática o que esses personagens fizeram e aprenderam e deixaram para que nós aprendêssemos com ele. Espírito Santo, tome o seu lugar de nosso professor, ajudador. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, queridos, para a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir ela aqui. Betel Dominical, a revista é do adulto, né? O tema deste trimestre, hoje agora já passamos, né? Passamos da metade dessa lição, agora caminhando da metade para o final. Personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias. E a aula de hoje, a 8ª aula, será aplicada dia 23 de novembro, com o tema nós vamos estudar a personagem Abigail, sabedoria de quem desarma conflitos. Lembra quem é Abigail? Muitas pessoas às vezes nunca percebeu, às vezes nunca estudou, mas era mulher de Nabal. Depois virou esposa de Davi, mas nós vamos entender o que essa mulher fez para poupar uma família inteira, para poupar um povo inteiro. Então é uma lição maravilhosa que vai nos ensinar que com sabedoria nós nós resolvemos conflitos. É para isso que Deus nos chamou, não para criar confusão, mas para resolver conflitos. A aula passada nós tivemos aula sobre Davi, foi maravilhosa. A antepassada sobre Ana. Olha, nós já vimos sobre Josué, Caleb, nós já vimos sobre Ruth, Jetro. São personagens marcantes, queridos. E hoje nós vamos ver sobre Abigail. Então vamos lá comigo? Vamos iniciar nossa lição? Texto áureo. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minhas sejam transgressões, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 24. Nós vamos entender já daqui a pouquinho por que Abigail fez essa oração. Abigail, que era uma mulher e veio correndo perante Davi, onde ela fez essa declaração importantíssima. Verdade aplicada. Devemos cultivar com a ajuda do Espírito Santo virtudes que nos capacitam a ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. Vamos começar já falando a verdade, queridos?
Quantas pessoas, ao invés de apaziguar, ao invés de resolver conflitos, soluções, causam mais problemas, criam fofocas, criam inimizades, criam disse-me-disse. Isso não é coisa de Deus. Isso de verdade não vai habitar no céu. Por isso que nós vamos aprender com Abigail hoje, que teria tudo para deixar a situação de lado, mas ela entra no meio da situação para resolver um conflito gigantesco, causado pelo seu marido. Olha os objetivos da lição: conhecer a história de Abigail, comparar a ingratidão de Nabal e a gratidão de Abigail, e ressaltar que a humildade de Abigail evitou conflitos. Texto de referência, então nós vamos falar muito de 1 Samuel capítulo 25. Do 31 ao 35 diz assim, ó: então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração do sangue que sem causa derramastes, tampouco haver-se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer o bem a meu Senhor, lembra-te então da sua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvastes de vir com sangue e de que a minha mão não me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que a tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Querido professor, professora, queridas alunos que estão neste momento comigo aqui, aprendendo um pouco desta aula, o que eu quero pedir para você é que leia esse capítulo 25, leia um pouquinho o 24 e o 26 também. Nós vamos entender que Davi estava fugindo com seus soldados, Saul estava tentando matá-lo, e nessa fuga de Davi chega uma situação que ele estava passando muita necessidade, muita fome, e aí ele vai até Nabal, ele manda os soldados dele, alguns soldados dele até Nabal, que era um agricultor, que era um fazendeiro de grande nome, que tinha muito dinheiro, e pede, arruma um pouco de comida e lã para nós. E Nabal xinga, fala abobrinha para eles, e eles voltam e avisam Davi. Davi então prepara todo o seu exército para acabar com tudo de Nabal. E mataria Nabal, mataria Abigail, mataria os seus filhos, os seus servos, o seu gado. Mas Abigail, nesse contexto, corre adiante dele. Quando a Abigail fica sabendo, ela corre para Davi e intercede com esse texto aí que nós acabamos de ler. Então vamos começar a estudá-lo, a estudar esse texto? Deixa eu só ver aqui, queridos. Nossa. Deixa eu ver como é que muda aqui, vamos lá. Eu tô sem o mouse ainda. Introdução. Abigail era uma mulher sensata e formosa, enquanto seu marido, Nabal, era um homem de ações más. Abigail foi corajosa ao interceder humildemente perante Davi para evitar que ele vingasse a ofensa de seu marido, que se recusou a ajudar Davi e seus homens. Assim, ela protegeu a sua casa e a sua família. Olha a sabedoria, não é à toa que Salomão diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Abigail poderia ter ficado do lado do seu marido, poderia ter concordado em não oferecer nada para Davi, mas pela sabedoria gerada pelo Espírito Santo, ela corre e entra no meio desse conflito. O que uma mulher sábia pode fazer, queridos? É por isso que ela edifica. Vamos então ver primeiro, tópico 1, a história de Abigail. A Bíblia não relata a origem de Abigail. Só sabemos que ela era esposa de Nabal, um homem rico, soberbo e mau, dono de muitas posses no Carmelo. Certa vez, ele se negou a ajudar Davi e seus homens, provocando a ira do filho de Jessé. Abigail, porém, teve prudência e fé, diferentemente da arrogância de Nabal.
conseguindo que Davi aceitasse o seu apelo e ainda admirasse a sua intervenção. Vamos lá. Olha o texto de 1 Samuel 25, 32 e 33. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Olha que interessante, aquilo que eu comentei, queridos. Nabal tinha negado comida, querido, o que nos faz. E aí Davi fica revoltado. Mas Abigail ouve falar, falou: olha, Nabal recusou, Davi ficou bravo, vai vir matar todos nós. E aí, com o ato de humildade dela, ela corre até Davi, ela se prostra ao chão em reverência ao rei Davi. E aí ela abre o coração, ela explica e ela leva comida para ele e para os seus soldados. Abigail era humilde. Abigail agiu com humildade diante de Davi e seu exército. A afronta de seu marido, ela foi até Davi, desceu depressa do seu jumento e antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, prostrou-se o rosto no chão e se inclinou, reconhecendo Davi como um homem de honra e de guerra. E ela se humilhou ao reconhecer a seriedade do momento, assumindo uma culpa que não era sua. Olha lá, 1 Samuel agora, mesma coisa, viu que eu falei que nós vamos falar muito do capítulo 25? Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Olha só, queridos, olha que coisa majestosa isso que Abigail fez. Abigail correu até Davi e quando ela se chega diante de Davi, ela não começa a falar. Primeiro ela salta do jumento, ela se prostra o rosto em terra em reverência ao rei, ao maior rei de toda a história, ao rei Davi. No começo até disse que Davi estava fugindo de Saul. Não, aqui Davi já era rei, daqui Davi já estava forte, né, queridos? E aí ela se prostra e ela diz assim: olha, Davi, olha, por favor, escuta, deixa eu te falar, a culpa de tudo isso é minha. Ou seja, ela cata toda a culpa de Nabal, todo o mal de Nabal e assume. Ela não chegou para Davi falou: não, Davi, aquele nome não presta, mas eu vim aqui para arrumar isso. Não, Davi, não, ela puxa para ela a culpa. E quantas vezes nós jogamos a culpa nos outros e não assumimos a nossa? Ela, a ponto de ser morta por Davi, ela arrisca a própria vida e se joga na frente de Davi e fala: olha, a culpa não é de Nabal, esquece aquele homem, a culpa é minha. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o comentarista diz, ó. Pastor Valdir Bícego, na sua humilhação ao se encontrar com Davi, prostrou-se em terra diante dele e lançou-se aos seus pés, texto que nós lemos. Humilhou-se, chamando a si mesmo de serva por 7 vezes. Com os humildes está a sabedoria, está lá em Provérbios 11:2. Davi, que era um homem simples, moveu-se com esse gesto de Abigail. Vivamos humildemente para sermos exaltados no tempo oportuno, pois diante da honra vai a humildade. Ou seja, diante de Davi não tinha como se levantar e matar Abigail, ou passar por cima dela com o exército, ou ignorar o pedido dela, porque por 7 vezes ela vai lá e se humilha e fala assim: olha, eu sou tua serva, a culpa é minha. A humildade, querida, ela nos leva à honra. Por isso que Jesus mesmo diz: aos exaltados eu humilharei, aos humilhados eu exaltarei. A humildade faz toda a diferença, queridos. Tópico 1.2. Abigail era mansa, calma. Abigail foi capaz de defender a sua casa usando palavras mansas e humildes. Ela evitou que Davi se vingasse de Nabal, seu marido. Como ela disse a Davi, Nabal era um homem de Belial e a loucura estava com ele. Olha lá o que ela diz em 1 Samuel 25:25. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo
tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou. E ela continua, querido, assumindo que o erro era dela, que ela que deveria ter visto os rapazes. Ela tentou, mesmo falando que o marido dela era mau, era insensato, que o nome dele se referia a isso. Olha lá, o termo Belial deriva do hebraico, pela junção de Beli, não, e Al, sem, que significa alguém inútil, sem valor, ou malvado, prejudicial. Então ela mesma vai, Davi, o nome dele já diz o que ele é, mas não leve isso a mal, porque eu não vi os teus moços indo lá. Se eu tivesse visto, a situação não teria acontecido a esse ponto, mas eu estou aqui, Davi, vamos consertar isso, não vamos prolongar, não deixe o sangue cair nas tuas mãos. Olha o que o bispo Samuel Ferreira, em 1998, diz: Abigail apazigua Davi. Após suas palavras, Abigail ouviu Davi dizer: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvastes de vir com sangue, e de que minha mão me salvasse. Davi louvou a atitude prudente de Abigail em apressar-se para solucionar o problema, e tomou de suas mãos o que ela havia preparado para ele e seus homens. Essa foi a vitória da prudência no momento de extremo perigo para o lar de Abigail. Olha só, ela toma posição, ela se coloca entre Nabal e Davi, ela assume todo o erro como se fosse culpa dela, ela se humilha, ela leva mantimento para Davi e seus homens, ou seja, ela chega correndo e restaura. Por isso que Davi diz: bendito, ou seja, abençoado seja o teu conselho, abençoado é o Senhor Deus que me enviou ao teu encontro. Você é abençoada que não deixou vir sangue inocente na minha mão. Davi reconhece o que Abigail fez. 1.3. Abigail era pacificadora, e quanta falta faz hoje de gente pacificadoras, hein? Abigail é um exemplo de prudência e coragem. Diante da ameaça de Davi contra o seu marido Nabal, que agiu com arrogância e ingratidão, ela interveio rapidamente, preparou provisões e apaciguou a ira de Davi, ao enfatizar a ausência de sabedoria de seu esposo e expressar votos de sucesso a Davi. Então, humildemente, ela apelou à misericórdia dele e foi atendida, evitando um derramamento de sangue. Abra aí a tua Bíblia, esse texto eu não coloquei, é um texto grande, não daria tempo de eu fazer a leitura dele aqui, mas eu gostaria que você desse uma pausa e abrisse 1 Samuel 25, lembra? Por isso que eu pedi para ler o capítulo inteiro de 25 de 1 Samuel. Você vai ler do 14 ao 35, todo o começo dessa história, o que ia acontecer com essa família, com esse povo, com até os servos de Nabal. Segundo Isabela Fonseca, Abigail, para salvar a sua casa da tragédia, foi ao encontro de Davi sem o consentimento de seu marido. Cometeu na época, de fato, até uma transgressão, mas, ao mesmo tempo, revela-se uma mulher corajosa e de grande experiência quando disse a Davi: não ache mal em ti por todos os teus dias. Com essas palavras, ela comoveu o coração de Davi e o fez lembrar que ele era o futuro rei de Israel. Aleluia! Que passagem, queridos, linda, né? Vamos continuando? Tópico 2, e aí? Eu sei que hoje está um pouquinho perdido, estou um pouquinho meio apavorado ainda que minha tela não está funcionando direito, o meu som está meio perdido aqui ainda estou na tela do computador, ainda não consegui comprar um monitor, mas logo com a bênção de Deus eu vou conseguir. Mas eu já estou merecendo um like, um comentário, um compartilhamento desse vídeo. Se for, vamos lá. Se não, aguarda um pouquinho, que eu acho que nós conseguimos chegar um pouquinho mais longe. Tópico 2. A ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Nabal era um homem soberbo, ingrato e autossuficiente. Isso aí nós vemos até no que nós já até lemos aqui, mas vamos ver de novo, quando ela diz para ele lá: ó, meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou. Ou seja, queridos, o texto bíblico já diz a qualidade de homem que ele era: mau,
insensato, soberbo. Nós não podemos esquecer, queridos, que todas as nossas atitudes caem na promessa de Jesus de Gálatas, que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós somos livres para plantar, mas prisioneiros do que nós plantamos, porque nós vamos colher, e Nabal colheu. Por sua vez, Abigail era humilde e sábia. Quando soube do desacato de Nabal a Davi, ela mandou preparar alimentos para oferecer a Davi e a seus homens. Sua atitude corajosa evitou que Davi atacasse a casa dela e provocasse uma grande tragédia. Desculpa, queridos. Olha lá, 1 Samuel 25, do 32 ao 35. É um texto que nós já lemos, mas vamos ler ele mais uma vez. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo bom senso e por evitar que eu hoje derramasse sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Olha só, e ela conseguiu, né, queridos? Mesmo com homem mal daquele jeito, mesmo ela naquela cultura, ela não poderia ter desobedecido o marido dela, ter saído sem falar com ele, mas ela, para salvar a vida dos seus filhos, dos homens dessa tribo, ela corre e se humilha. O 2.1, Nabal pagou o bem com o mal. Não devemos pagar o mal com o mal, mas sim praticando o bem. Olha o que está lá que o Paulo diz em Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, o Novo Testamento, com a graça de Jesus, acabou a lei do Velho Testamento. A lei do Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. A do Novo, se te bateu do lado direito, dê a face esquerda. Ou seja, nós hoje não vingamos mais. Nós hoje não tentamos maldade mais. A Bíblia diz: ai daquele que maquina o mal, que deseja o mal, por mais que você sofreu, entregue ao Senhor todas as tuas dores, porque a justiça vem dele. Davi mandou 10 moços a Nabal com uma saudação de paz e para pedir mantimentos. Antes, nada tinha faltado aos pastores de Nabal quando estiveram no Carmelo. Porém, com arrogância, Nabal negou o pedido de Davi, que ficou irado com essa resposta. Lembra do texto? Leia capítulo 25. Essa história é linda demais, queridos. O poder da você que é mulher, professora, você que está estudando isso, não deixe de dar uma pausa aqui e ler o que essa mulher que quase ninguém prega, quase ninguém comenta, fez. Ela salvou a família dela. Ela foi uma mulher sábia, ela edificou a sua casa. O pastor Davi Cabral comenta: a melhor resposta à ingratidão é a solidariedade. Nos dias de Davi, era comum ver os pastores cuidando dos rebanhos de ovelhas que pertenciam aos ricos senhores. Nessa época, Davi e seus 600 guerrilheiros lutavam contra as várias tribos no deserto do Parã. Eles protegiam os pastores do ataque de tribos selvagens que invadiam uma área, roubavam o gado e atacavam pequenas aldeias. Quando havia a tosquia das ovelhas, o proprietário dos animais separava uma parte do lucro e dava aos que haviam protegido os pastores enquanto eles estavam no campo. Não havia lei escrita que obrigasse esse pagamento, mas era um modo de mostrar gratidão por um trabalho bem feito. Mas Nabal, infelizmente, jamais demonstrou gratidão a Davi. Entendeu o contexto, queridos? Nessa época, os soldados, as pessoas que ficavam no campo, Davi e seus homens, eles, em atos de misericórdia, eles protegiam os pastores que estavam pastoreando ovelhas. Eles não atacavam, eles não roubavam, eles não sequestravam. Eles protegiam, guardavam os pastores. E com certeza,
como Nabal era um homem rico e tinha muitas ovelhas, eles guardavam também. E quando tinha tosquia, o que era tosquia? Era na época que as ovelhas estavam com pelagem completa, elas tinham que vir para os estábulos dela, para os cantos dela, os apriscos dela, e era podado, era cortado, tosquiado essa lã para fazer roupas e outras coisas. Então, quando eles traziam o gado para ser tosquiado, o lucro que era vendido com isso, ou a troca, eles reconheciam os soldados e forneciam alimento e roupa para os soldados em forma de gratidão. Mas Nabal não fez. Nabal, pelo contrário, foi ingrato. Olha o foco na lição. Abigail, porém, teve prudência e fé, diferentemente da arrogância de Nabal, conseguindo que Davi aceitasse seu apelo e ainda admirasse a sua intervenção. Tópico 2.2. O poder de palavras de paz. Um dos moços de Nabal falou a Abigail sobre o desacato de seu esposo. 1 Samuel 25:14. Olha lá. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. Prevendo uma tragédia contra sua casa, ela logo foi ao encontro de Davi, levando provisões como ele havia antes pedido a Nabal. Ao encontrar Davi, ela se prostrou e com respeito assumiu a responsabilidade pelo conflito. Ainda elogiou a liderança de Davi e rogou a ele que evitasse uma vingança desnecessária, pois o Senhor o sustentaria. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui, queridos. Não. Então, não esqueça, você que já leu, leia novamente, 1 Samuel 25, do 24 ao 31. E olha que interessante, queridos. Por isso que eu digo, e muitas pessoas podem falar, mas isso não está na Bíblia, que Davi e seus soldados protegeram os servos de Nabal, os pastores de Nabal. Ou seja, Abigail já conhecia a fama de Davi. Abigail com certeza já conhecia que Davi e seus exércitos protegiam os pastores. Por isso que um dos servos chega e fala: olha, Abigail, Davi do deserto mandou os alguns rapazes para saudar o nosso Senhor, pedir uma ajuda, mas Nabal os insultou. Abigail sabia o que ia acontecer. Abigail conhecia Davi. Abigail conhecia com certeza o seu exército. Então ela toma a frente de tudo isso, larga tudo e corre lá. Porque ela sabia que se ela demorasse, não daria tempo de parar Davi. O comentário na Bíblia Viva diz assim, ó: nesse meio tempo, um dos homens de Nabal foi procurar Abigail e disse a ela: Davi enviou homens do deserto para falar com o nosso patrão, mas ele insultou os homens e o expulsou daqui. Porém, os homens de Davi foram muito bons para nós e nunca nos fizeram nenhum mal. Para dizer a verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas, e nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom tomar providências o quanto antes, pois vai haver problemas para o nosso patrão e sua família. Nosso patrão é um homem tão teimoso que ninguém pode conversar com ele. Então olha o texto é bem claro. Até o próprio servo de Nabal fala assim: olha, Davi e seus exércitos, quando eles estavam ao nosso lado, perto de nós, eles nos ajudavam, nunca tiraram nada de nós. Agora Nabal vai tratar ele desse jeito. Alguém tem que correr lá antes que Davi faça algo terrível aqui. Olha a sabedoria da mulher. 2.3. Bem-aventurado, felizes os pacificadores. Sabendo da ira que a insensatez de Nabal provocou em Davi, Abigail agiu com rapidez e assumiu a culpa pela atitude de seu marido. Com isso, ela transformou a hostilidade em reconciliação, evitando o derramamento de sangue e preservando sua família. Sua abordagem, marcada por respeito e discernimento, revela o poder de uma atitude mansa e conciliadora para restaurar a paz. Está lá em 1 Samuel 25, do 24 ao 35, o texto que eu já pedi para vocês lerem. Se puder, ler novamente. Quanto mais leitura, mais meditação na palavra, mais ela fixa a nossa cabeça. Ou seja, queridos, quando
Nabal aprontou tudo isso, Abigail agiu com rapidez, e ela não chegou nele e falou assim, olha, a culpa é dele, mata ele, olha, me protege, salva meus filhos. Não, queridos, ela puxou a culpa para ela, disse, olha, me desculpa, eu não estava lá, eu não consegui ver os teus rapazes, me perdoa, Davi, me perdoa, olha, tá aqui a comida, tá aqui, ó. Ou seja, com essa habilidade de pacificadora, de trazer a paz, ela salvou toda a sua família, toda a sua tribo, todas as pessoas que estavam ao seu redor. Essa é uma atitude de uma mulher que traz paz. Por isso que nós temos que pagar o mal com o bem. Temos que ser pacificadores. Olha o que o pastor Davi Cabral diz. Abigail usou a bondade para apaziguar a ira de Davi. Após suas palavras conciliadoras, Abigail ouviu o seguinte de Davi: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvastes de vir com sangue, e de que minha mão me salvasse. Está lá em 1 Samuel 25, 32 a 33. Davi louvou a Deus pela atitude prudente de Abigail, ao se expressar para solucionar tal impasse, e tomou às suas mãos o que havia preparado para ele e seus homens. Ela foi a vitória da prudência no momento crucial para a casa de Abigail. O que eu ensinei no tópico 2? Não devemos pagar o mal com o mal, mas sim praticando o bem. Entendido o tópico 2, entendeu a pacificação de Abigail? Será que você, olhando para si, é um pacificador ou é um agitador, ou é um briguento, ou é um falador, uma faladora? Queridos, cuidado. Coisas simples podem nos tirar da presença de Deus. Deus não habita em templo sujo. Da mesma fonte que jorra água boa, não pode jorrar água ruim. Você não pode ser um professor e ao mesmo tempo querer causar confusão ou futrica ou mexericação. Mas temos que ser apaziguador. Mereço o teu like, mereço o teu coraçãozinho aí, mereço o teu compartilhamento, um comentário. Deus te abençoe. Tópico 3 e último. Abigail, uma mulher sábia. A atitude de Abigail revela o poder da sabedoria feminina. Está lá em 1 Samuel 25, 14 a 35, que se manifesta na capacidade de transformar uma crise iminente em paz com inteligência, coragem e humildade. Sem confrontar diretamente Nabal, ela preparou provisões e foi ao encontro de Davi, usando palavras cuidadosamente escolhidas, que combinaram com respeito e reconhecimento da liderança de Davi antes de apelar à sua fé em Deus. Queridos, olha que interessante. Ela não foi primeiro lá brigar com Nabal, como a maioria das mulheres faria. Ia lá, ia falar para ele, você é burro, você não pensa nisso, você afrontou Davi que protegeu os nossos pastores no pasto, você é insensato como teu nome. Não, queridos. Ela nem comentou nada com ele. Ela foi, fez a comida que tinha, separou a comida, pediu para os seus servos ajudarem e foi ao encontro de Davi com alimento para ele e para o seu exército. Se ela fosse qualquer outra, e muitas das mulheres que eu até conheço, corria brigar primeiro com o marido, ia xingar o marido, ia acabar com o marido, ia virar uma confusão, e como ele era um homem mau, só ia trazer mais problema para essa família. Mas Abigail, como mulher sábia que edifica a casa, não comentou por enquanto nada, fez o bem, apaziguou a guerra que Davi estava trazendo ali e se tornou uma mulher aclamada por Davi. Tão verdade que quando Nabal morre, Davi toma a viúva dele, a Abigail, como sua esposa. 3.1. Deus fortalece suas servas. Deus usou a sabedoria e a humildade de Abigail para apaziguar a ira de Davi, evitando um conflito sangrento e promovendo paz. Assim como Abigail, mulheres como Débora, que julgou Israel com autoridade. Lembra de Débora? Já ouviu falar de Débora? Está lá em Juízes 4, 4 e 5, diz assim, ó, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões.
E Ester, que intercedeu corajosamente pelo seu povo. Ó, Ester 4,16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se me tiver de morrer, morrerei. Olha o que é exemplos de mulheres sábias, que mostram que Deus levanta mulheres para liderar, reconciliar e transformar circunstâncias adversas com coragem e fé. Queridos, esses textos são textos lindos. Se você tiver a oportunidade de ler Ester, é um livro pequenininho de Ester, mas muito rico em ensinamento. Nesse momento, o povo de Israel ia ser morto, todo o povo de Israel, por causa de um golpe de Amã. Só que Ester fica sabendo, mas ela não podia chegar na presença do rei sem ser convidada. E aí ela chama o povo e fala assim: olha, é o seguinte, vamos orar e jejuar durante 3 dias, ninguém come, ninguém bebe lá no palácio também, e eu mesmo sendo contra a lei, eu vou lá e vou falar com o rei, se tiver que morrer, eu vou morrer. Mulheres corajosas, que batalham pelo futuro. Como faz falta mulheres assim? Olha o comentário. As mulheres têm atuado na igreja como diaconisas, missionárias, pastoras, bispas e missionárias, desempenhando um papel de relevância na igreja desde os tempos de Jesus. Assim, quando não estão dirigindo algum trabalho, estão auxiliando na igreja e também no apoio ao ministério do marido. Mulheres como Abigail, Ana, Ester, Ruth e Débora, cotadas do Antigo Testamento, bem como Dorcas, Marta, Maria e tantas outras citadas no Novo, enche o coração de alegria, tanto pelo trabalho dessas guerreiras quanto pelas histórias dignas de serem recontadas e seguidas. Olha o que o comentarista diz, o poder das mulheres. Quantas mulheres que venceu, mesmo num ambiente, numa época em que a mulher não poderia nem falar. Grandes se levantaram para combater o mal, para lutar pela sua família, pelo seu povo. 3.2. A beleza de Abigail. Abigail era uma mulher formosa. Olha lá 25:3. O seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Mas sua real beleza estava em ter um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3,4. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, olha, 1 Pedro 3,4 está dizendo assim, olha, a beleza não é tão importante, o importante é a beleza interior. Como uma mulher sábia edifica a sua casa, nós já até comentando, está lá em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. E mostrou isso ao se dirigir a Davi humildemente, diante da crise que se instalou devido à insensatez e à dureza do coração de Nabal. Pastor Davi Cabral vai dizer, ele ressalta aqui, Abigail dá exemplo de gratidão e coragem. No entanto, era justamente o oposto do seu marido Nabal. Ela era tanto inteligente quanto bonita. Isso quer dizer, literalmente, que era compreensiva e tinha beleza física. Abigail possuía também sabedoria. Suas decisões eram sensatas. Ela não era governada pelas emoções, mas por pensamentos lógicos. Era perspicaz e inteligente. Como se isso não bastasse, era também grata pelos gestos humanitários de Davi. Que mulher, hein? Tópico 3.3, final e último para encerrarmos essa lição. Espero que já tenha me ajudado aí. Vamos lá. A sabedoria preserva vidas. Nabal deu um banquete em sua casa e se embriagou. Por ser de dura cerviz, não atendeu ao pedido de Davi, deixando de retribuir o bem que havia recebido antes. Devido à sua atitude, o Senhor o feriu e ele morreu. Por sua vez, a sensatez e humildade de Abigail preservaram sua vida e sua casa mais tarde. Mais tarde,
ela se tornou uma das esposas de Davi. Está lá em 1 Samuel 25, do 38 ao 42, acho que eu coloquei, peraí, deixa eu ver. Coloquei. Opa, é um texto grande, mas eu quero ler ele. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos enviou a você para levá-la para tornar-se mulher dele. Ela se levantou, depois inclinou-se o rosto em terra e disse: aqui está sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se mulher de Davi. E se tornar mulher de Davi era algo sobrenatural, né? Um dos maiores reis que existiu. Após a morte de Nabal, Davi mandou emissários ao Carmelo para propor casamento a Abigail. Ela logo se inclinou com o rosto em terra e se disponibilizou a atender e servir a Davi, seu senhor. Abigail montou em sua jumenta e, acompanhada de 5 moças, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu como esposa. 1 Samuel 25, 39 a 42. Eu ensinei que Abigail era uma mulher formosa, mas a sua real beleza estava em ter um espírito manso e tranquilo. Por isso que o próprio filho de Davi, Salomão, vai escrever no Provérbio 31:30 que a beleza é passageira, a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada para sempre. O que eu ensinei na terceiro e último tópico é isso que eu li, né? Abigail era uma mulher formosa, mas sua real beleza estava em ter um espírito manso e tranquilo. Conclusão: Abigail não apenas desarmou a vingança de Davi, mas também protegeu sua casa de uma grande tragédia. Olha lá, 1 Samuel, já lemos, mas vamos ler de volta. Meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Sua atitude nos mostra que a mansidão e a sabedoria são influências poderosas, capazes de promover a reconciliação e a paz em momentos conflituosos. Amém e amém. E aí, coloca nos comentários para mim o que você achou. Eu queria que você que está assistindo aí, colocasse no comentário se você já tinha ouvido falar de Abigail. Escreve para mim sim, não, se você já tinha ouvido falar de Abigail, se você aprendeu algo com a vida de Abigail. Eu tenho certeza que sim, queridos. E próxima aula, estudando sobre Lázaro, amigo de Jesus, testemunho da vida. Dá para perceber que aula maravilhosa será? Consegue perceber que aula maravilhosa será essa da próxima aula? Onde vamos falar sobre Lázaro. Espero que você tenha compreendido essa lição, espero que tenha aprendido um pouquinho mais. Junto com você, eu aprendi também com o Espírito Santo. Quero te agradecer por ficar comigo até aqui, não é fácil. Olha lá, são 43 minutos de muito conteúdo rápido para caber dentro de uma aula e não ficar tão extensa. Eu quero te agradecer então. Obrigado por me incluir nas tuas orações. Obrigado por colocar os comentários aí, por curtir, por compartilhar. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Posso te esperar na próxima aula? Semana que vem, Lázaro. Vamos lá então? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa aula magnífica. Obrigado por ter estado conosco, por estar conosco. Te pedimos que nos dê ensinamento, que essas palavras que aprendemos hoje, que esse texto, que essa lição sobre Abigail possa servir, Senhor, para cada um de nós, tanto homem como mulheres, sabendo que o Senhor tem o poder de tudo, nos céus, na terra e embaixo da terra. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus te abençoe.